Muito bem. Potter, vamos curtir a vida hoje à noite no Beira-Rio? Bom, por falta de tempo, não vai ter desculpa. Teve tempo para treinar. Né? Por temperatura e tudo mais, também até a fumaça saiu um pouco de Porto Alegre, né? Enfim. E o Tabata não joga, pode voltar o Wesley. Exatamente. Então acaba também uma discussão que a gente teria de quem é o novo time titular do Inter, de alguma maneira, né? Que aí persistiremos com a dúvida se o Tabata é titular, se o Alan Patrick é titular, ou até se o Wesley sai do time, fica um time com 3 meias, né, com o Borré na frente, né? O Tabata tá fora do jogo já, né? Tá fora por lesão, né? Vai ser uma precaução, né? Enfim, com ele, né? Isso. E ele saiu mesmo do jogo, do último jogo ele já saiu, né? Meio tocando a coxa, né? Enfim. Então, Pedro, o torcedor tá louco para que esse ano e o que resta dele, essas partidas que faltam aí, sejam felizes. Pro Inter ir para Libertadores é o que sobra, né? Claro que a gente tá fazendo uma brincadeira com o título aqui, o Inter tem que ganhar todas as partidas e os times lá de cima perderem algumas partidas. Com a chegada do Palmeiras, né, sozinho com isso, e aí o Abel já tá fazendo guerra contra a imprensa, então tá fazendo todo aquele plano meio Felipão que o Abel tem, né? Deve ter aprendido com o Felipão lá em Portugal. O Felipão era muito mestre nisso, né? De falar pros jogadores que tá todo mundo contra eles. No Palmeiras, tem o Felipão fez isso, né? Também. Enfim, e o Abel já largou a frase, sei que gostariam de estar aqui no meu lugar, né? Numa entrevista contra os técnicos estão com essa história agora, ninguém quer estar no lugar de treinador. Eu não queria estar no lugar. E a origem foi tu viu a pergunta que originou essa resposta? Não. A pergunta foi o Maurício e o Rafael Veiga podem jogar juntos? Essa foi a origem. Mas acho que é um circo, né? Cada vez mais tudo que é entregue é um circo. Tudo que é entregue pro público, todo mundo tá se dando conta disso. Tu acha que tá tudo assim? Eu acho que até ainda essas tem... cadeiradas? Não, eu acho que todo mundo tá... muito... A cadeirada do Datena foi verdadeira. E acho que a reclamação do Abel foi verdadeira também. Mas ele sabe... Por que tu acha que ela não foi fabricada? Ele não pensou assim, agora eu vou fazer de conta que estou brabo e vou dar um pataço nele aqui. Então, eu acho que é isso ele mesmo, porque ele também já tá nesse clima. Tava vendo aqui o Estevão já tá entre os melhores do campeonato em várias categorias, medições. Eu acabei de fazer uma foto da ESPN. Escolhedor, né? Já tem vários índices ali que ele é o melhor, né? Ele é o melhor em assistência do campeonato, ele é o segundo melhor em gol, ele é o melhor em participação de gol, ele é o segundo em chances claras criadas, ele é o segundo em dribles certos e ele é o primeiro na média na bola de prata. Então também vai ter o craque descansado com o time descansado. Então eu acho que o título vai ser do Palmeiras. Tomara que seja do Botafogo ou o Inter fazer uma coisa mágica, que eu tô brincando aqui. Eu tô torcendo Pedro, pro Botafogo, voltando hoje do Palmeiras. Voltando hoje ao Beira-Rio às 8 horas da noite, é um jogo que se o Inter joga sério, vence. É jogar sério. Sim. É querer jogar a partida, ele vence. Ele é melhor que o Cuiabá jogando sério. O Inter, aliás, ganhou do Cuiabá, na casa do Cuiabá, com o gol do Malo. Né? Esse ano ainda, né? Nessa temporada, pós-enchente. O jogo foi pós-enchente. Então, aí que tá. O que o torcedor do Beira-Rio hoje quer? Quer seriedade. Se jogar com seriedade, se morder do jeito que mordeu nas duas últimas partidas, ele ganha do Cuiabá. O futebol tem lógicas. Ele tem algumas lógicas. Mas e o Inter tem que respeitar essa lógica. O que era no campo o problema que o Inter tinha quando enfrentava times menores? Faziam retrancas, linha baixa, fechadinho, e aí não conseguia entrar. Conseguia entrar, girava a bola, enfim, acabava fazendo chuveirinho, daqui a pouco muita gente no campo da frente, tomava um contra-ataque, acabava tomando gol. No jogo contra o Fortaleza, na primeira meia hora, o Fortaleza se defende muito atrás, sabe? Fica atrás e o Inter consegue chegar trocando passes ali. Aquela história de triangulação, um retângulo ali pequenininho, trocando passes e chegando com uma ideia. Sem tanta ligação direta. Construindo espaço com os 3 meias num time que estava fechado. Me parece, em tese, que o Roger, que esse jeito que o Roger está jogando agora, ele dá mais chance de fazer isso, né? Agora tem que ver se o Inter vai conseguir fazer isso de novo, vai conseguir repetir contra o Cuiabá. Mas me parece que o Inter está mais aparelhado para fazer isso, para sofrer menos com retrancas, depois do que eu vi contra o Fortaleza. Eu acho que esse é o diferente desse jogo aí. O Cuiabá me parece aquele caso de time que sabe o destino dele na temporada e ele já está se preparando para o ano que vem. Tu acha? Com a frieza de um clube que tem um dono, que é uma empresa. Ele entender, porque o Cuiabá ele precisa acertar os tiros todos no começo da temporada para ter uma temporada mais segura. Ele tem feito temporadas seguras na Série A, só que ele perde o técnico para o Corinthians, né? E aí ele demora a repor, ele bota o Jubel, o Luciano Dibel, que foi campeão estadual, o Cuiabá sobra no estadual, porém nunca ganhou um jogo de Série A, mesmo como interino, ele era o auxiliar fixo. Então o Cuiabá demorou a tomar algumas decisões e está pagando um preço.
Ele entendeu que é muito difícil que ele vai escapar, que ele vai ter que buscar de novo a vaga na Série A, passando pela Série B. Quando ele busca o auxiliar do Antônio Oliveira, depois de tentar mais um técnico português, ele dá esse recado, né? O Bernardo, que assumiu o time, era o auxiliar do Antônio Oliveira. Então, me parece um time que já sabe o que vai ser o seu destino no Campeonato Brasileiro. E isso também talvez entre nesse contexto todo do jogo, Potter, de pegar um adversário já nas cordas, entendeu? E aí tem que fazer ele ficar nas cordas, né? O Inter perde muito. O histórico do Inter, e aí é realismo mesmo. A quantidade de jogos que o Inter perde para ele, antes de perder para o adversário, é muito grande. Né? Então hoje todo mundo que vai no Beira-Rio só pensa nisso. Seriedade, foco. É isso. Foco no hoje à noite. O jogo é Inter e Cuiabá, não é Inter e Flamengo, Inter e não é Grenal, não são os super jogos. É o jogo dos pontos corridos, é o clássico jogo de pontos corridos. Tu acha que é mais mental o problema? Eu acho que tem que estar preparado como se fosse um clássico. Como faz isso? Eu lembro que o Maurício reclamava do Cudê no ano passado. O Cudê disse que não tinha mais nada o que jogar no campeonato em alguma altura ali. Quando ele perde 1 ponto em 6, ele faz 1 ponto em 6 contra Curitiba e América Mineiro. No Beira-Rio, né? E se cobra dele, ele diz, pois é difícil, porque os jogadores não têm mais o que fazer na temporada. Eu fiquei chocado. Não, e aí que tá, Maurício? Nessa vez tem o que fazer. Claro, tem uma disputa. E naquela também tinha. A grande maioria dos jogadores pode ficar no Beira-Rio. Naquela tinha menos, Maurício, porque aqueles jogar dois... por vaga de Libertadores, né? Não, aqueles 2 jogos inviabilizaram a Libertadores. Mas tu tinha que fazer um final de ano que foi feito digno e acabou. Até para fazer uma virada de ano com o ânimo lá em cima. Mas o que eu ia mencionar, Maurício, é o seguinte: esse time do Roger, ele mostra um grau de aguerrimento, de entrega, de competitividade. O Inter contra o Fortaleza competiu. Eu estava pensando sobre isso. Por que isso aconteceu? Tá? Não foi anímico. Foi físico? Mais do que físico. Foi talvez psicológico. E vou explicar o porquê. Mas todo mundo pintava o Fortaleza como candidato a título. Bora aí, vamos botar o pé no freio. Candidato a título, coisa nenhuma, rapaz. Candidato a vaga. Vamos comparar Botafogo e Fortaleza? Vamos comparar Palmeiras e Fortaleza? Fortaleza jogando 2, 3 competições? Não. Aí, veio no Beira-Rio. Olha, é candidato a título. Aí o Inter entra, sabe como? Entra com a corda esticada. Aí que tá. Sabe por que o Inter entrou com a corda esticada, Guerrinha? Porque o recado para os jogadores foi dado. O Alan Patrick se machucou, voltou no banco. É o Gabriel o novo titular. Chegou o Tabata, jogou 2 partidas boas, é o novo titular e azar de quem tava. O René tava mal, entra o outro lateral esquerdo, vou testar. E ele vai falhar e eu vou continuar testando. Então o grupo todo entendeu que com ações, viu? Por isso que eu digo. Claro que melhorou a parte física. Por ter melhorado algumas coisas, outras coisas vêm sendo junto, né? Uma bola de neve positiva, digamos assim. Mas o principal foi o recado para todo mundo ali. Tem isso. Chegou um novo treinador e eu vou montar o time que eu quiser. E aqui ninguém tá garantido. Ele deu esse recado. Com ações, tá? O fato do Ener não foi só gritaria. Mas tem um elemento... Ener Valencia faltou isso. Tem um elemento que a gente não pode dissociar de tudo isso e que ele tem sido recorrente nos últimos anos do Inter, pelo menos nos últimos 2 anos. O Inter, quando ele fica com uma competição e ele fica com o Brasileirão, ele sobe. E aí é uma questão que a gente bateu na semana passada de tu pensar a temporada com 3 competições, se tu quer brigar por essas competições. Porque senão tu abre mão das Copas e aposta só no Brasileiro, ou aposta só num e faz um Brasileirão para não cair. Agora, não podemos dissociar da realidade atual do Inter de um time que joga uma vez por semana. Mas o Léo, e a semelhança com os outros anos, tu tem toda a razão. Mas existe uma semelhança, Mano Menezes chega em segundo por isso. Existe uma semelhança. O Grêmio só joga uma e nos últimos 6 pontos ganhou assim, ó, Pedro, o Grêmio não tá na pauta, Pedro. Pedro. O Grêmio nós falamos a primeira parte do programa. Tem uma coisa importante, tá? Não vai falar do Grêmio. Olha só. O Palmeiras tem uma competição só. Isso. Sim, o Palmeiras mandou um recado. E dali em diante... Do G5, tá a manchete na TV ali, ó. O único que tá em uma única competição é o Palmeiras. Do G5. Reforça a tua ideia de que o Palmeiras vai ser campeão. Uma só, ele passou a ser fulminante. É que tem vários outros times que têm uma competição só e estão jogando nada. O Roger conseguiu, ajudado por uma competição só, está jogando mais. Por exemplo. E na meta, e na comparação com ele mesmo, melhorou muito. Você está falando...
possível no G6. Você estava falando há pouco, Potter. Se continuar crescendo... Se ganhar, ficará a 4 pontos. Não, é que você falou de algumas derrotas do padrão recente do Inter e anteriores ao Roger. Com o Roger só tem uma derrota naquele padrão, que é para o Atlético Goianiense. Só. Imediatamente antes e imediatamente depois, o Internacional se remobiliza de uma forma muito rápida. E do jeito que o Inter estava antes, e aí não é citar esse ou aquele, só estava antes, ponto. Tá? O que acontece dali em diante? O Inter reconstrói um time. E numa reconstrução, você tem passos atrás. Claro. O Atlético Goianiense lá foram 10 passos atrás. Mas logo depois o Inter retoma o padrão. E é nesse padrão que confia hoje para não fazer aquelas coloradadas recentes. Pô, vai perder ponto pro Cuiabá? Mas é o Inter. Esse texto é cansativo. Só não é recente, né? Isso aí acontece há muitos anos. Internacional. Recente 3 anos, 4. Ou talvez desde que não é campeão, desde 16. Esse ano teve Inter e Atlético Goianiense aqui e Inter e Atlético Goianiense lá. O Inter fez um ponto em 6. Exatamente. Isso, já aconteceu esse ano. Contra o time que tá caindo. O Maurício, pegando a ponderação do Léo, o Léo faz uma ponderação e eu quero transformar a ponderação dele em pergunta. Vocês acham que a maior responsabilidade pela evolução do Inter do mês de setembro para frente, nos últimos 4 anos, e colocando esse ano já como uma consolidação, como o Potter ainda não quer colocar, ela tem a ver com escolhas ruins ou com a discussão sobre calendário? Acho que ela tem a ver com calendário, ela tem a ver com uma reconstrução de departamento de futebol que antes era coordenado por uma pessoa só, que acumulava todos os cargos. Hoje tu tem um coordenador, que é uma figura emblemática. Mas já teve, né? Não, tô falando desse ano. Não, eu tô falando dos últimos, da semelhança dos últimos 4 anos. O Mano Menezes, quando chega, desembarcam com ele também um executivo. O Paulo Autuori, que depois desembarca. O Autuori, na verdade, ele tava na retinha final ali do Cacique Medina, e a chegada do Mano tem a ver com o Autuori, porque os dois têm uma relação muito boa. Ele sustenta o Mano na sua chegada e há um momento em que o Autuori sai e o Mano fica em um certo desamparo. Mas, aí vira o ano, o Mano fica... Mas, e sem ninguém naquela vaga. Eu acho que tem a questão técnica do Roger, que é um baita técnico, né? O Roger, a gente conhece o trabalho dele. Tem a questão de uma reconstrução de um vestiário que estava esvaziado e que estava com poder centralizado numa pessoa. E quando dá muito poder para uma pessoa, causa desgaste. E havia desgaste do Magrão com os jogadores, com funcionários. O ambiente estava com ranço, entendeu? E tem a ver, claro, com o tempo para treinar. Tu termina um jogo domingo, tu dá folga pro cara na segunda, ele se apresenta na terça tarde, tu recebe o cara na terça tarde. Mas se eu tivesse... Tem uma outra coisa importante. O Inter e o Grêmio fisicamente já se equipararam com as partidas com os outros times do campeonato, né? Por causa da enchente, né? Isso. Porque teve um ali que tu podia botar o Guardiola pra treinar, tá? Não ia acontecer nada no time do Inter e do Grêmio. Teve um momento ali depois da enchente. A volta no pós-enchente. Aquilo ali é desumano. Mas aquilo ali não tinha como cobrar os jogadores, as comissões técnicas durante um mês ali. O Grêmio perdeu 5 partidas consecutivamente. Em 15 jogos perdeu 10. O Pedro Caixinha não corre, tu não luta, o teu time vai ser organizado. Deixa eu responder a pergunta do César. Mas o grande responsável por esse momento do Inter é o Roger. É o Roger. Se tu não tem um treinador... abaixo, bota o Paulo Paixão. Mas enfim, comissão técnica. Se tu não tem um treinador para lidar com um momento desse, confiança a nível pré-sal, torcida braba, jogadores saindo... muitos jogadores do departamento médico e fazer um diagnóstico correto de que, olha, eu tenho que investir aqui nesse período de treinos e faz um diagnóstico errado, dá tudo errado.